O próximo exercício nosso é esse exercício de número 25 e ele pede o seguinte: quantas raízes reais tem a equação x² mais 2x mais 4 igual a zero? A princípio é uma equação porque tem sinal de igual. Toda equação tem esse sinal de igual. Ok. E ele quer saber, como é uma equação do segundo grau, quantas raízes reais que tem aqui. Então ele quer saber qual é a raiz, né? Vai ser o x1, x' e x2', como você está acostumado a ver em equação do segundo grau, né? A ver em Bhaskara. Bom, tem um vídeo, pessoal. Só você clicar aí no card, que eu ensino a fazer equação de segundo grau com PSP, que é um jeito um pouco mais simplificado do que Bhaskara. Caso você ache mais interessante, na minha opinião é um pouco mais rápido do que fazer com Bhaskara. Tá interessante para você, talvez para fazer concurso, tá? Porque daí você vai fazer rapidamente. Mas eu vou te mostrar de 3 formas diferentes que dá para fazer essa equação de segundo grau. Vamos lá. Pessoal, então, do jeito que eu ensino naquele vídeo, é o seguinte. A gente pode resolver por produto, soma, produto. Ou, resumidamente, PSP. Como que resolve dessa forma? O que a gente vai fazer? Vai encontrar múltiplos do x², que seriam apenas o x vezes x, né? X vezes x dá x2. Só tem esses dois múltiplos, que seria 1 vezes 1, para dar o 1 invisível que está aqui. E x vezes x para dar x². O 4, a gente tem dois múltiplos dele. Seria 1 vezes o próprio 4. E o 2 vezes 2. 2 vezes 2 também resulta em 4. Então, a gente desmembrou produto. Lembrando que produto é resultado de uma multiplicação. Então, se essa equação ela for real, ela tiver raízes, duas ou uma raiz, duas raízes, então significa que esse produto multiplicado com algum desses produtos, entre essas duplas ou essas aqui de cima, tem que resultar na soma. A soma tem que resultar em 2x, seja soma ou subtração. Seria uma subtração se fosse menos aqui. Mas tudo bem, como é mais, a gente precisa somar valores no qual multiplicando vai resultar em 2. Se resultar, tem raiz exata, tem raiz real. Se não resultar em um valor que não chega a 2, não tem raiz real. A princípio, toda equação de segundo grau ela tem duas raízes, mas ela pode ter uma raiz apenas, no qual vai dar o mesmo número. E ela também pode não ter raiz. Uma coisa a gente já sabe, 3 raízes ou mais ela não vai obter, tá? Porque ela é do segundo grau. Então vamos lá. Para chegar a esse número aqui, eu vou pegar primeiro, selecionar os últimos grupos, no qual vai ser x vezes 2 e x vezes o outro 2. Eu teria x e 2, 2x. Esse outro x e 2 vai ser 2x. Somado 2x com 2x, que vai resultar aqui, então, ó, se eu pegar esse x e esse 2, eu vou obter 2x. Bom, então eu peguei esse com esse. Se eu pegar esse que sobrou com esse outro 2, eu vou ter outro 2x. Somado, eu vou obter 4x. E isso não pode acontecer, porque eu preciso obter 2x. Então, isso significa que esses valores, esse grupo que eu peguei, não é o grupo que vai funcionar. Se eu pegar o 1 e o 4, eu vou obter, então, 1x vezes 1 vai dar 1x. Eu vou escrever o 1 só para deixar um pouquinho mais visível. Esse x com o 4 vai ter 4x. Somado vai dar 5x. Não vai chegar no 2. Mesmo se for subtraído, apesar de eu não poder fazer isso, daria 3x. Por que eu não posso fazer isso? Porque o valor dele é mais, significa que vai ser dois sinais iguais. Se ele for positivo, serão 2 mais. Se ele for negativo, 2 menos. No caso, tem que ser 2 menos. Se não tem valores, eu testei com a dupla de baixo, com a dupla de cima não tem valor, então não tem raiz exata. Significa que a gente vai marcar a alternativa desse exercício que não tem raiz exata. Tem jeito de fazer de outra forma. Que outra forma? De raízes exatas. X² tem uma raiz exata, que vai dar x, né? X vezes x dá x2. 4 também tem uma raiz exata. 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, então se eu pegar isso daqui, como é mais, eu jogo um valor positivo, tá? Isso aqui ao quadrado tem que resultar naquele valor, no qual tem que dar esse 2x que está no meio. Eu vou te provar que não vai dar também, assim como o PSP. Então, resolvendo isso aqui ao quadrado, vai ser, então, eu vou desmembrar ele aqui mesmo. X mais 2 vezes x mais 2 é o x mais 2 ao quadrado. X vezes x eu vou obter x ao quadrado. X vezes 2 eu vou obter mais 2x. E agora esse 2 vezes x mais 2x. E agora esse outro 2 com 2 vai dar mais 4. Isso vai resultar em x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. Lembrando aqui também está tudo igual a 0. Tudo bem?
Bom, então a gente chegou a 4. Isso significa que não chegou no 2, significa que não tem a raiz exata fazendo nesse formato. Então aqui também não tem raiz. De outra forma que você pode fazer é usando a fórmula de Bhaskara, que é mais tradicional, que provavelmente é o que você mais ouviu falar. A fórmula de Bhaskara talvez seja mais eficiente para esse exercício, porque rapidamente você vai visualizar. Essa aqui é a fórmula. Primeiro a gente resolve o delta, a fórmula do delta é esta. Substituindo os valores, eu vou ter b ao quadrado é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, que está escondido aqui, vezes c, que vale 4. Tá? É o último valor. Bom, resolvendo isso, 4 vezes 4 dá 16, vezes 1 dá 16, vezes menos 16, aqui vai dar 4. 4 menos 16, menos 12. Observe que o valor é negativo. Eu substituindo aqui, eu vou ter uma raiz de um número negativo. Ou seja, eu preciso encontrar um número vezes ele mesmo, que vai dar esse menos 12. Existe? Não tem como. Ele pode não ter raiz exata, mas não é esse o caso. O caso é que raiz de um número negativo não tem como encontrar. Menos vezes menos vai dar menos. Eu não posso usar menos vezes mais para uma raiz, porque raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, o número idêntico vezes ele mesmo, idêntico, tá? Isso já mostra que não tem raiz. Você nem precisa resolver até o final. Aqui você já vê que é negativo, então não tem raiz exata, beleza? No caso desse exercício, a alternativa correta é aquela que diz que não tem raiz exata. No caso dessa prova, seria a alternativa A. Caso você reconheça, é a alternativa A que fala que não tem nenhuma raiz.